Pai, Tu conheces, ó Pai, o coração do Teu Filho. E sabemos, ó Pai, que o Senhor tem preparado algo novo para nós nessa noite. E queremos ouvir a Tua voz através do Teu Filho, ó Pai. Fala conosco, ó Pai. Ministra os nossos corações. Abençoa-nos, ó Pai, com toda sorte de bênção, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 11. João, capítulo 11, nós vamos ler alguns versículos a partir do versículo 17. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 11. Nós vamos ler alguns versos a partir do verso 17. Deus tem uma palavra para os nossos corações essa noite. Eu tenho certeza que você vai sair impactado daqui essa noite. Amém, irmãos? Os irmãos encontraram? João capítulo 11, versículos 17 a 27, depois 38 a 44. Diz a palavra de Deus, versículo 17. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela respondeu: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. 38. Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhes Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Amém. Meus irmãos, a palavra que Deus colocou no meu coração para ministrá-los essa noite é um tema que acredito que vai causar, pelo menos, reflexão a você. Entre os mortos e as Martas. Amém? É por aí que a gente vai, entre os mortos e as Martas. É difícil falar de morte, a gente não gosta muito de tratar desse assunto, ninguém gosta de falar de morte, mas precisa. Aliás, a morte nada mais é do que o assunto dos vivos. Já era para a gente ter se acostumado com isso, mas ninguém acostuma porque, por mais que a gente espera, a gente sempre espera que ela passe na casa do vizinho, né? Nunca na nossa. O problema é que ela nos atinge, e quando nos atinge, tira o nosso tapete do chão, desorienta a gente, desnorteia a vida. O texto que nós lemos aqui é um texto que tem coisas extraordinárias, intrigantes para a nossa vida, lições profundíssimas para a gente aprender aqui hoje. Thomas Adams disse que a morte exclui a diferença entre o rei e o mendigo. Ela derruba tanto o cavaleiro quanto o peão. Esse é o problema da morte. Atinge todo mundo, não dá para bater no peito e dizer: não, comigo a morte respeita porque eu sou o cara. Não dá não. Quando ela chega, simplesmente detona. Olha que interessante, Thomas Brooks disse que muitas vezes a morte está tão perto das costas do jovem quanto da face do velho. Ou seja, a morte não respeita a idade. Saramago escreveu que aquele que morre aos 20 anos morre em sua velhice, porque gastou-se todo. Morte não respeita idade, não respeita tempo, não respeita talento. Morte não respeita a vida. É estranho isso, ela atropela.
Lutero disse que toda pessoa precisa fazer sozinha duas coisas. Uma é crer, a outra é morrer. É interessante isso. Por incrível que pareça, essas coisas servem para a gente ligar um sinal de alerta, compreender que a vida que a gente está vivendo não vai durar para sempre. E se Cristo não voltar a tempo, a gente vai passar por isso. Estamos lá em Eclesiastes capítulo 9, quando ele diz: o que você tiver para fazer, faça, porque na sepultura para onde você vai, não há trabalho. E eu gosto da franqueza do Eclesiastes, porque ele não dá uma trabalhada na questão da morte. Ele vem com força, com um impacto que lhe é peculiar. No texto que nós lemos, Jesus tem 2 encontros com a morte no mesmo lugar. Isso que é impressionante. Ele vai encontrar um Lázaro morto e uma Marta sem vida. 2 encontros da morte no mesmo ambiente, entre os mortos e as Martas. O Lázaro morreu e a Marta também está com a morte já decretada, a morte da experiência, a morte da fé, da alegria, de uma série de coisas. Jesus vai ter um encontro com 2 sentidos de morte. Esse texto que nós lemos é feito de coisas que ainda assustam a gente. Por exemplo, é um texto que tem a estranha mistura entre graça e fraqueza. Você tem no mesmo texto uma fé extraordinária, mas uma fraqueza. No mesmo texto você tem a convivência tumultuada entre fé e dúvida no mesmo coração. A gente é educado ao longo da igreja, da nossa história na igreja, para acreditar o tempo todo que uma fé exclui automaticamente a dúvida. Quantas vezes você já ouviu aquela frase: não duvida, meu servo? Só que quando você vai para dentro da Bíblia, o que você mais vai ver é o contrário. É que coexistem, e aí que está o problema. Porque se você não duvidar nunca, você já não precisa de fé, porque o que você mais tem é certeza. Fé ao contrário, é no meio de todas as dúvidas manter o coração numa certa tranquilidade, porque eu sei que o final de todas as dúvidas só Deus conhece, e se eu estou nele, então eu caminho para aquilo que é bom. Deu para entender? Tem muita gente que ainda vem manipulando mentes com esse negócio de não duvide, todo tempo. É como os pai-apóstolos de hoje fazem, a mistura de pai de santo com apóstolo. Eles chegam e dizem para você: vem aqui pela minha fé. Isso aí funciona perfeitamente, porque se acontecer foi a fé dele, se não acontecer você usou a sua. É ou não é? É uma lógica perfeita. Sabe qual que é a ideia que a Bíblia mais coloca para nós? Que diante de Deus você tem o direito de duvidar. Marta chega para Jesus assim e diz assim: eu creio que ele vai ressuscitar. Aí Jesus fala: então tira a pedra. Não, não dá não, que está cheirando mal. Fé e dúvida na mesma frase. Como é bom saber que a gente passa por isso. Irmãos, eu gosto desses textos, porque esses textos me libertam. Eu começo a perceber que eu também falho, que eu também erro, que eu não sou um super-homem o tempo todo acreditando nos mais tremendos milagres de Deus. Tem dia que eu duvido, tem dia que eu subo aqui só pela graça, tem dia que eu passo o dia inteiro lutando com a tentação de desistir. Mas eu sei que de vez em quando aparece Jesus na minha vida e rola a pedra do sepulcro. É isso que Deus quer fazer com a gente aqui essa noite, arrancar as pedras das nossas vidas, porque a gente, enquanto andar na terra, vai estar na relação entre mortos e martas. É isso que eu quero que você entenda. Esse texto também tem a dificuldade em aceitar que Deus não trabalha de acordo com as nossas agendas. Irmão, eu acho que dificilmente alguém viveu uma situação de perda tão mortal quanto Marta. Porque Marta, ela chega para Jesus e diz assim: ó, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Imagine só você, a pessoa que você ama doente na cama, e a pessoa que pode resolver o problema a mais ou menos 3, 4 quilômetros de distância. Imagina, você tem a possibilidade real tão perto, mas ela não chegou na hora. É frustrante demais, é terrível. E eu não sei se você já parou para pensar aqui, mas o caso de Marta é um caso atípico em todos os tempos. Ela perdeu o irmão, Jesus estava perto, não chegou na hora, e agora Jesus chega e dá de novo esse irmão para ela, só que já deixa bem claro uma coisa: é uma reanimação da vida. Ele vai viver, mas ele vai morrer de novo. Marta vai ser a única mulher da história que vai ter que enfrentar a morte 2 vezes. Já parou para pensar nisso? Às vezes Deus não dá aquilo que a gente pede para proteger a gente da gente mesmo. Por isso que nem sempre Deus dá tudo o que a gente quer. É difícil agradecer a Deus quando Ele não dá o que a gente pede. É verdade ou não é? Sabe o que eu quero que você entenda aqui? Ó?
entre os mortos e as Martas, existe uma pedagogia divina em ação. E essa pedagogia de Deus desmonta os rigores racionalistas da lógica. Ou seja, o milagre vai estar sempre a serviço da vida. Não sou eu quem vou determinar a hora, o jeito e o que Deus vai fazer. Eu prefiro acreditar que até nos, entre aspas, atrasos divinos, Deus tem um propósito estabelecido para mim. É isso que a gente vai aprender aqui hoje. Eu quero refletir com os irmãos sobre algumas coisas muito profundas desse encontro aqui. E eu tenho certeza que se você conseguir prestar atenção até o final, você vai sair daqui glorificando a Deus até pelas suas perdas, porque você vai começar a perceber a verdadeira fé que se move no seu interior. Em primeiro lugar, eu quero que você pense sobre o seguinte: tem sempre uma pedra entre os mortos e as Martas. Já parou para pensar nisso? Sempre tem uma pedra. Não é à toa que Carlos Drummond de Andrade, seu mais famoso poema, tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Sempre tem uma. Sempre vai ter um obstáculo, sempre vai ter alguma coisa. Entre você e o milagre, sempre vai ter uma porta fechada. Sempre vai ter uma pedra. Sempre existe, ela está lá. Sabe por quê? No texto, a pedra é o obstáculo que simboliza a irreversibilidade da morte. Ou seja, é para deixar bem claro que é irreversível. Da pedra para lá não tem mais jeito. É a imagem física da separação. Os mortos estão presos lá dentro e as Martas do lado de cá sob a ameaça de viverem sem eles. Ou seja, ausências e presenças atrás de uma pedra. Você vai entender um pouquinho mais para frente. A Bíblia é repleta de textos onde se encontram morte e pedras. Dos apedrejamentos que a Bíblia mostra até o túmulo de Jesus, as pedras sempre marcaram presença. No túmulo de Jesus também tinha uma. É como se fosse um forte indicativo da natureza da morte, a dureza de encarar os nossos limites. A pedra no túmulo é como se dissesse: você consegue fazer o máximo até aqui. Você consegue ser extraordinário até aqui. Hoje a gente evoluiu na pedra. Nossa pedra não é mais tão rústica, tão grande nem redonda, mas ainda é pedra, de mármore, fria, quadradinha, ajeitadinha. O pessoal bota até umas coisas bonitas em cima, mas é pedra do mesmo jeito. E o problema é que do chão para baixo é a mesma miséria, não é? Ou seja, o que se guarda atrás das pedras ainda é tragédia, ainda é crise, ainda é maldição, ainda é o cheiro estranho da morte. O que eu quero que você entenda é que a nossa relação com Deus é sempre nessas duas pontes, entre os mortos e as Martas, entre o que tem antes da pedra e o que tem depois dela. Quero que você saiba de uma coisa: a sua experiência diante de uma perda é sempre pessoal, nunca se reprodutiva, não tem um padrão. As pessoas reagem diferente à morte. A experiência antes é terrível, depois é padronizada. Você vai ver o que Jesus faz com a experiência do sepulcro. Aí você vai glorificar a Deus para você entender uma coisa: até o vir aqui antes da morte não tem padrão, depois da morte tem, porque Jesus já fechou a porta da última solidão e nele nós temos vida e vida em abundância. É tremendo isso. Em outras palavras, irmãos, assim, a gente sabe que Jesus é um exemplo para tudo, é ou não é? Menos para velório. Jesus estragou todos os velórios que ele foi, todos. Ele é Deus de vida. E nem no de Lázaro, que foi 4 dias depois, ainda trouxe o rapaz de volta. O compromisso dele sempre foi com vida. É por isso que nós precisamos, o mais rápido possível, desenvolver uma espiritualidade cheia de vida. Eu não consigo imaginar cristãos que ficam há tanto tempo na igreja arrastando uma religiosidade morta, que não tem relação com Deus, que não se interessam pela graça de Deus, estão simplesmente rolando pedras. Sabe qual é a ordem que Jesus dá para Marta? Tire a pedra. É uma ordem que vai alterar profundamente os rumos da relação. Tire a pedra, é o que Jesus fala para ela. Pensa numa coisa estranha, numa ordem difícil. É uma ordem que causa espanto, uma mistura de loucura, de uma apreensão total. É um enorme desafio à naturalidade dos fatos. É chegar para ela e dizer assim, ó: até aqui, o que você teve comigo é uma relação baseada nas palavras. A gente conversa, tem um diálogo, tem uma teologia por cima. Agora vamos agir? Vamos arrancar a pedra. Tira a pedra. Isso é tão forte, irmãos. Tomara que o Espírito Santo consiga levar até o seu coração hoje essa realidade. É preciso colocar a mão na massa, chegar perto do sepulcro, rolar a pedra e esperar o que vai acontecer. A coisa mais difícil na construção de um milagre é esperar. Por isso que os poetas antigos diziam que esperar é o tormento de desejar. Eles diziam: não deseje, porque se desejar vai ter que esperar, e esperar é terrível. Esperar, segundo Guimarães Rosa, é reconhecer-se incompleto. É ruim ou não é? Alguém aqui gosta de esperar?
Sabe o que é mais interessante? A resposta de Marta é que é intrigante. Ela fala assim: Senhor, já cheira mal. Ela aceita a fatalidade, raciocina dentro das lógicas do cemitério. Eu gosto de João, porque João faz um trocadilho que a gente quase não percebe. Ele diz assim: então Marta, irmã do morto, chegou para Jesus e falou: Senhor, cheira mal. Jesus em nenhum momento tratou Lázaro com as categorias da morte. Ele não fala assim: onde vocês colocaram o corpo? Ele fala: onde vocês o puseram. É diferente. É Marta quem vai tratar e ser tratada como coisas de morte, porque ela está raciocinando dentro de lógicas de cemitério. Senhor, cheira mal, não mexe nisso aí não. É como se a gente dissesse para ele hoje: Senhor, eu quero tanto milagre. Aí Deus fala: então vamos entrar no quartinho fechado da sua alma e arrancar as pedras. Senhor, melhor não mexer aí não, deixa quieto, dá um milagre, vamos passar por cima disso aí. Não dá, irmão. Se você quer experimentar uma vida nova com Jesus, vai ter que rolar a pedra. Quer experimentar uma vida nova com Jesus? Está cansado do cristianismo meia boca? Tire a pedra, deixa o Espírito Santo infundir vida nas células mortas de religiosidade vazia. Daí os mortos e as Martas. Escuta uma coisa aqui, ó. Sabe o que Marta está fazendo com isso? Justificando a pedra. Senhor, a pedra existe para isso. Se eu tirar, eu estou quebrando a lógica dela. O Senhor está me dando uma ordem que vai contra tudo que eu imagino. A pedra existe para isso. Será que o Senhor não entendeu ainda? É para isso que existe a pedra. Como é que a gente vai tirar? Ela justifica a pedra. E naturalmente ela tem razão. Só que o Senhor já tinha dito para ela, lembra do que o Senhor falou para ela? No versículo 23, Jesus diz assim: Marta, teu irmão vai ressuscitar. Jesus não disse, talvez ele ressuscite. Ele disse, teu irmão vai ressuscitar. Olha que interessante, Jesus até perguntou para ela: Marta, você crê nisso? Sabe o que ela disse? Creio. Só que agora na frente do túmulo, a fé também morreu. Porque diante das pedras, geralmente a nossa fé consegue morrer, as nossas esperanças morrem, as nossas expectativas esfacelam, porque o peso da pedra machuca, esmigalha. Sabe o que significa pedra para mim e para você? Tudo aquilo que nos separa da vida, tudo aquilo que rouba a alegria. É um casamento que se arrasta, que só não implode, porque a gente tem mais medo do que vai vir do que enfrentar a crise. São filhos que dão problemas em casa, adolescentes que protestam. É o diagnóstico do câncer, é quando a família está mal, é quando as finanças estão embaixo, tudo detonado. É enxergar a pedra, é justificar a pedra. Como é perigoso isso. Marta tenta fazer uma espécie de teologia na frente da pedra. Ela chega para Jesus e fala assim: eu sei, Senhor, que Ele vai ressuscitar no último dia. Ou seja, ela acredita em teorias, em tradições, só que tudo futurista. A fé dela não tem o elemento do hoje, do agora, não opera no instante. O tipo de fé que Marta professava aceita que Cristo ressuscite, mas lá na frente ela crê em tese. Como muita gente na igreja de hoje crê em tese. Ele acredita que é salvo em tese, porque ele está na igreja à procura de salvações, mas não de salvação. Ele acredita que Jesus pode fazer alguma coisa porque ele já ouviu falar, não porque ele experimentou. Ele vive da testemunhologia de terceiros. Já viu aqueles irmãos que ficam todo empolgadinhos quando tem alguém que vai dar algum testemunho, principalmente se ele for ex alguma coisa, ex-macumbeiro, ex-bandido, lembra do ex? E tem que ser o ex, mas muito ex, radical. Se for um ex mais ou menos, a gente não aceita muito não. Já notaram isso? O cara chegar aqui e falar: irmãos, eu era bandido, Jesus me salvou. Os caras falam: ah, ladrão não. Tem que chegar aqui e falar: eu era bandido ruim, eu arrancava pescoço, cabeça, se vacilar eu te mato aqui hoje. É ou não é? Quanto mais a coisa for tenebrosa, irritante, horripilante, melhor. Porque a gente ainda se acostuma com a coisa do testemunho. Tem que ter um testemunho fantástico. Vocês já notaram que é estranho isso? Parece que aquela pessoa que cresce na igreja abençoada, sendo obediente, não tem lá muito valor. Você precisa ter as mãos sujas para poder chegar aqui e ter o que mostrar. É como se Jesus fosse obrigado a me ver na lama primeiro, para depois me restaurar. Como se alguém aqui não tivesse vindo do chão. Quando alguém pergunta para mim: você veio pelo amor ou pela dor? Eu digo: pela mesma dor que todo ser humano que já botou a cara no universo. Todo mundo que nasceu aqui nasceu marcado pelo pecado, e não tem dor pior do que estar separado de Deus. Foi por essa dor que Jesus desceu aqui, arrancou as pedras do túmulo e chamou a gente para fora. Por isso que a gente está aqui hoje. É importante entender isso. E essas testemunhologias são perigosas. Tem gente que conta testemunho tão mirabolante que o maior milagre é a gente acreditar. É ou não é? Tem uns que a cronologia não bate de jeito nenhum. Se você for fazer as matemáticas da data, você fica desesperado e deixa: amém, acredita, Senhor. Eu creio em tese. O que mais tem na igreja de hoje é gente parado na frente do túmulo das expectativas. É gente olhando para o túmulo esperando que alguma coisa diferente vá surgir de lá. Não vai enquanto você não tirar a pedra. O trabalho é seu. Tomara que você entenda o que o Espírito Santo está falando para você aqui hoje.
coloque a mão na massa, arranque as pedras da sua vida. Olha que coisa interessante, o tipo de fé que o Senhor quer, sabe qual é? Não é aquela que apenas acredita que Ele pode, mas aquela que espera que Ele vai fazer. É uma fé que sabe, espera, por isso alcança. Jesus não está interessado em você chegar para Ele e falar: Senhor, eu sei que o Senhor pode, eu sei que o Senhor faz. Ele está interessado em saber que você vai dizer: Senhor, eu sei que o Senhor pode, vou tirar a pedra porque eu espero que o Senhor vai fazer. Jesus não é muito interessado em gente que tem a mania de achar que por conhecer alguma coisa da teologia pode dominar Deus. Não pode. Ele quer saber se você é capaz de tirar a pedra e esperar o inevitável tremendo de Deus. Sabe o que é estranho? A gente está tão acostumado com reações de lógicas, de matemática, 1 mais 1 é eternamente 2, que a gente não consegue imaginar que Deus consiga desenvolver outras coisas aí no meio. Só Deus é capaz de fazer as loucuras de visitar um cemitério no 4º dia e fazer diferença. Havia algumas teorias interessantes na época. Por exemplo, os judeus acreditavam que até o 3º dia você não está lá muito morto não, pode estar por ali, né? Agora 4º dia acabou, não tem mais jeito, morreu mesmo, foi para cima ou para baixo, mas foi. Aí Jesus chega no 4º dia. Irmão, Jesus sempre vem pelas estradas dos impossíveis. Quando a coisa estiver bem impossível na sua casa, dá uma olhadinha em volta, Jesus está pertinho, Ele gosta de vir por essas vias aí, ó. O itinerário de Jesus é sempre o impossível, o complicado, o morto, o que não dá mais jeito. Quando não tem jeito, Jesus aparece. Ele gosta de entrar no palco da sua vida, bem na hora do milagre. Entre mortos e Martas que Jesus está. E como eu gosto disso, eu gosto muito desse texto por isso. A lógica de Jesus quando diz: tirem a pedra, é uma autoridade capaz de operar o ridículo. Tenta imaginar a cara do povo ao redor, porque onde tem alguma coisa para acontecer tem multidão, já notaram isso? Multidão gosta dessas coisas esquisitas, mirabolantes. Se eu chegasse aqui hoje, botasse uma faixa aí na frente, vim aqui na quarta-feira, vai ter a quarta-feira do inevitável, impossível, escabroso, tremendo, a pessoa viria. Quarta-feira na palavra, mais ou menos, não é? Sabe por quê? A gente gosta dessa coisa do espetáculo, somos a sociedade do espetáculo. Aí Jesus chega e fala assim: imagina você no meio da multidão ali, olhando assim para ver o que vai acontecer, a pedra no túmulo. Aí Jesus chega assim e fala: tirem, é plural, porque a pedra era grande, dava trabalho, tirem a pedra. Imagina o que o povo deve ter pensado: esse Galileu está doido, vai mexer ali, vai tirar a pedra, vai dar trabalho, isso vai ser um problema sério. Pedra do sepulcro, túmulo, meu Deus, vai ser violação de um túmulo. Imagina só, irmão. Jesus está operando o ridículo, tira a pedra, só que o povo tirou. E eu fico imaginando a hora que essa pedra é rolada, o silêncio, a apreensão, a expectativa. Eles estavam diante de um túmulo aberto. Eu vou dizer uma coisa agora que você vai glorificar Deus demais na sua vida. Olha para mim. Sabe o que Jesus está fazendo com eles? Treinamento. Jesus está dizendo para eles: Marta, tira a pedra, porque vocês daqui para frente precisam se acostumar a túmulos abertos, porque o meu vai ficar assim. Um dia vocês vão chegar lá, a pedra vai ter sido rolada, e vai estar uma festa no céu, os lençóis dobrados, os lençóis lá, vão comigo, as pedras saem dos túmulos. Que coisa tremenda que é isso. Parece que eu vejo Jesus dar um sorrisinho e falar: é bom vocês se acostumando com isso, arranca a pedra aí. Vamos fazer treinamento, tire a pedra, que quem anda comigo vai sair abrindo sepulcros. Sabe o que Jesus está sinalizando aqui? Ó? A fé cristã não é uma fé que mata ninguém, é que sai espalhando vida por tudo quanto é lugar que ela vai levando vida, ela vai explorando os ambientes. É por isso que eu acho tão tremendo, irmãos, a espiritualidade da criança. Você já viu como é que criança se comporta em velório? É por isso que a gente inventa um jeito de não levar a criança no velório. Não é porque ela tem medo do caixão. É porque se ela encontrar mais 2, ela vai brincar lá, não vai? E se começar a correr, passa até por baixo do caixão. A vida é leve. Ela exige pressa. É tremendo isso. Toda uma espiritualidade da leveza. O Jesus passa levando isso. Eu estava lendo a história de uma mãe lá em Israel. Ela chegou para o seu filho, Caim Poto, um dos maiores escritores judeus. E ela chegou para ele quando ele era garotinho e ela dizia para ele: meu filho, você tem que ser um neurocirurgião. Você vai ganhar muito dinheiro, porque é uma profissão muito bonita, muito nobre, e você ainda vai impedir que as pessoas morram. Aí o menino foi crescendo, começou a querer estudar filosofia para desespero da mãe. E ele se matricula na escola e a mãe fala: meu filho, ainda dá tempo, ouça sua mãe, estuda você tem que ser neurocirurgião, você vai ganhar muito dinheiro e ainda vai impedir as pessoas de morrerem. Aí o menino vai se formando, primeiro ano, segundo ano, chega o dia da formatura, a mãe está lá,
pouco orgulhosa, o filho vai se formar, recebe ali o seu canudo, quando desce, abraça a mãe dá aquele beijo nele, parabéns, estou feliz, mas olha, ouça sua mãe, ainda dá tempo, você precisa ser neurocirurgião, você vai ganhar muito dinheiro, ainda vai impedir as pessoas de morrer. E ele olha para ela e diz, mas mãe, eu não quero impedir ninguém de morrer, eu só quero ensinar as pessoas a viver. É vida. A igreja é um ambiente onde a gente é treinado para fazer as pessoas viverem. Entre mortos e Martas, Jesus sinaliza a vida o tempo todo. Quem está em Cristo está na vida, Ele é Deus de vivos e não de mortos. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. É um Deus que transforma o jardim da miséria no jardim da vida. Sabe o que eu acho incrível? Quando eles rolam a pedra, fica aquela apreensão, Jesus faz uma oração que não tem nada a ver com desespero, angústia e morte. Pensa numa oração que não tem nada a ver com velório. Não é aquela oração que a gente tenta encher a bola do morto, né? A pior coisa que tem para pastor é você ter que ministrar no velório de quem você não conhece. Uma vez o irmão ligou para mim desesperado, vem cá pastor, pelo amor de Deus, minha sogra morreu, não sei o que falar. E eu vou lá sem saber, nunca vi a mulher na vida. Tive que olhar para a família, porque a morte deflagra processos familiares. É interessante isso. Jesus chega aqui agora, sabe qual é a oração que ele faz? Ele olha para o céu e diz, Pai, graças te dou porque o Senhor sempre me ouve. Não tem nada a ver com desespero, é pura graça. Ou seja, não há mais pedra, só há graça. Sabe o que Jesus está falando? Pai, agora que a pedra foi rolada, que o fluxo da vida vai fluir, eles estão vendo que o Senhor também tem comunicação comigo. Agora a comunicação está plena, o Senhor me ouve e Lázaro vai me ouvir. O que tem de gente que não ouve Deus é porque tem pedra na frente. Arranca a pedra para você ver, a comunhão flui novamente. O Pai ouve e você escuta, e o chamado de Deus te faz vir para fora vivo, em pé, glorificando ao Deus que te conhece atrás das pedras. Tem sempre uma pedra entre os mortos e as Martas. Tenta tirar a pedra aqui essa noite. Pede para Jesus te ajudar a tirar tudo que atrapalha de fluir na sua vida. É tempo de novos começos, irmãos. De você entender que o Espírito Santo já está mostrando para você que há algo novo, há algo diferente. Cheiro de morte é um perigo. O que mais tem hoje é gente vivendo uma espiritualidade cansada. Ele não aguenta mais, ele vem para o culto porque ele não tem mais o que fazer na agenda da vida. Mas deixa hoje que o Espírito Santo chegue na porta do cemitério espiritual e dê um brado, vai lá, tira a pedra. Aí você, com todo o esforço da vida, rola a pedra, a comunicação flui novamente e você pode escutar o Espírito te chamar pelo nome. Aí você vai sentir a coisa mais tremenda da vida, que é você aprender que a vida entra até quando existem lugares fechados. Segundo lugar, a igreja é o lugar onde as Martas levam Jesus aos mortos. É isso que é tremendo. A igreja é o único lugar no mundo onde as Martas levam Jesus aos mortos. É interessante você olhar por esse ângulo. Quando Jesus dá um brado, Lázaro, sai para fora. Ele está fazendo um convite à vida. É como se ele dissesse, vem viver, meu amigo. São as Martas que levam Jesus aos mortos. Aqui tem uma lição da Bíblia que é tremendo. A gente às vezes fala muito do Lázaro, mas quase não fala da Marta, e quando fala, fala errado. Mas se tem uma coisa que é tremenda, é que é ela quem leva Jesus até o sepulcro, quem faz todo o trajeto. A gente fala muito de Pedro, mas quase não fala de André, que é irmão de Pedro e levou Pedro até Jesus. Ou seja, você pode ser um grande instrumento de Deus para grandes histórias na sua casa. Às vezes a gente imagina que Deus vai nos usar sempre lá longe, lá no estrangeiro, não sei aonde. Deus pode estar levantando você para livrar as mortes da sua casa, para ir dentro da sua família, no seu quintal, liberar a vida e a glória, arrancar as pedras dos túmulos familiares. Quando Lázaro apareceu, tenta imaginar a cena. Quando Lázaro apareceu, ele trouxe consigo lembranças fatais. Ele vem todo enrolado com as faixas da morte. Ele já não é um morto, mas ainda trazia os resquícios da morte. Essa deve ter sido uma visão bem esquisita, não é não? O indivíduo vem para frente, aparece todo enrolado com faixa, o pano coberto na cara, o cheiro terrível de morte. Tudo ali é ruim. É um dos milagres mais feios da Bíblia. Imagine, irmão. E esse indivíduo aparece, aí o que Jesus faz? Jesus diz assim, desatai-o, tirem as faixas. Só Jesus percebe o estado, os outros estão anestesiados pelo milagre. Sabe por quê? Porque a maravilha às vezes nos impede de ver o normal. Por isso que tem tanta gente complicada que vive à procura de milagre todo dia e não consegue ver o normal. O milagre às vezes se esconde nas cadeias dos normais.
Imagina nesse momento, olha para mim para você entender bem. Todo mundo extasiado com aquilo. Meu Deus, olha o homem ali na frente. Pega o celular, menino, tira a foto agora. E o homem está ali parado, em pezão. Imagina, irmão. Aí Jesus dá uma olhada e fala assim: gente, tira as faixas da morte aí, o pano da cara, senão ele vai morrer de novo. E agora a culpa é de vocês. Já pensou, irmão? Porque Jesus tirar da morte para a vida, ele faz. Mas fazer com que do sepulcro ele vá para as casas, isso é com a gente. Chama-se discipulado. É quando a gente vai lá, arranca as faixas de morte, dá um banho e coloca a pessoa de volta na vida. Jesus traz da morte, a gente coloca na vida. Na igreja até hoje é assim, entram pessoas quebradas, destruídas, e quando vem aqui o Espírito Santo dá um banho tremendo, lava, coloca a vida nova, e chega para a gente e fala: agora tira as faixas de morte. Aí a gente vem com um banho da graça, tira as faixas da morte e faz o indivíduo livre. É a mesma coisa que Jesus faz com o cego em João capítulo 9. O cego está lá, é cego de nascença. O que Jesus faz? Cospe no chão, faz lodo e passa na cara do rapaz. Interessante que a maioria dos milagres de Jesus tem um elemento meio nojento. Já notaram isso? É o sagrado terrível. É para mostrar para mim e para você que Jesus não age dentro das lógicas que a gente espera. Que Jesus não tem uma espécie de santa etiqueta. Ele tem pura ética. Aí Jesus cospe no chão, faz lodo, passa nos olhos. Aí olha para ele e fala: cara, vai lá no tanque de Siloé e se lava. Sabe o que Jesus está fazendo? 2 milagres. O primeiro vai curar a visão. O segundo, capacitar o rapaz para ir. Dá uma ordem. Sai do lugar onde você vive mendigando, do ambiente da miséria. Levante-se e vai. Ele agora é um enviado. Então ele vai. Se ele não quisesse ir por qualquer outro motivo, pelo menos por um ele tinha que ir. Porque ninguém fica em paz com lodo na cara, ainda mais sabendo que é cuspe. É ou não é? Tem que ir pelo menos para se lavar. É por isso que todo dia tem gente na igreja, porque o desconforto da vida traz a pessoa para cá. Vem com o olho sujo, vem com a vida suja, vem com o casamento sujo, vem com a família destruída. E quando chega aqui, as águas da misericórdia passam, lavam, levam embora a cegueira, a miséria, e a pessoa fica livre adorando a Deus, porque aqui é casa de misericórdia, águas divinas. Ninguém vê o indivíduo todo amarrado. Eu acho esquisito demais isso. Não tem ninguém que fala assim: gente, olha lá, o homem ressuscitou, vão lá, tira o pano da cara. Nada. Fica todo mundo assim, extasiado. Senhor, aleluia, teu sangue tem poder. É, não é? Jesus olha e fala: desatai-o, deixai-o ir. Todo mundo ali perplexo, não percebe, assim como não percebe até hoje. Quantos entre nós estão todos amarrados às coisas do passado? Ainda tem cheiro de velho homem. É por isso que Jesus, ao ressuscitar, faz questão de deixar os lençóis dobrados. E a Bíblia em João capítulo 20, versículos 6 e 7, diz que Pedro entrou no túmulo, deu uma olhada e viu os lençóis dobrados e as faixas de linho separados. Jesus deixou os resíduos de morte ficarem junto com as pedras. A vida exige leveza. Se tem uma coisa que me encanta na ressurreição de Jesus, são as mulheres. Enquanto os homens estão ali morrendo de medo de Roma, as mulheres resolvem pegar dinheiro. Olha o que as mulheres fazem, irmãos, olha para mim aqui. Naquela época não tinha boticário. Não dava para comprar pela revista da Avon. Perfume era caro, era tão caro que alguns perfumes eram passados como herança. Aí essas mulheres fazem uma vaquinha, um cordeiro para ficar santo, né? E elas resolvem comprar perfume, incenso e mirra. E elas vão de madrugada para o sepulcro. Elas corriam o risco de serem presas, mas elas vão, porque na mente delas só tem uma coisa: enquanto o meu Senhor estiver vivo, não vai cheirar mal. Ele não vai cheirar mal. Nós vamos brigar contra a realidade da morte. A gente sabe que depois da morte o indivíduo cheira mal. O nosso Cristo não. A gente vai encher o sepulcro de perfume, nem que jogue perfume na pedra, mas vai cheirar bem. E lá vão elas de madrugada, no meio do caminho, a pergunta que está na cabeça delas: quem vai tirar a pedra? E elas entenderam que Jesus já tinha dito: meu pai trabalha e eu trabalho até agora. Quando chegaram lá, o trabalho já tinha sido feito, a pedra tinha sido removida. E sabe o que Jesus faz? Uma das coisas mais lindas da Bíblia: Jesus é um Deus que reage em relação ao seu culto, uma reação divina. Já que elas vieram com tanta delicadeza, trazendo perfume, incenso e mirra, sabe o que Jesus faz? A coisa que toda mulher adoraria que o marido fizesse todo dia: deixa os lençóis dobrados, as faixas colocadas do lado e sai, delicadeza com delicadeza. Você presta um culto feliz, ele te devolve um culto de graça. Você dá toques de delicadeza, ele te dá toques de vida. É um Deus que respeita seu culto, seu ato e sua vida. O que você tem para oferecer a Jesus aqui hoje? Ofereça para Jesus o que você tiver de melhor, porque é isso que você vai ter no retorno. Imagina, as mulheres estão lá no sepulcro. Mas uma coisa que me chama muita atenção, até coloquei aqui, eu queria que você pensasse nisso. Lázaro agora está vivo, só que amarrado.
Marta também está viva, só que encantada. Aí que tem uma coisa interessante, porque entre os amarrados e os encantados tem uma coisa em comum: paralisia. O amarrado não pode andar, o encantado não consegue. Esse é o problema de muita gente na igreja, os amarrados e os encantados. Quem são os encantados da igreja? São as fadinhas de Deus. Gente que não pisa no nosso chão. Você vai com, irmão, estou com um problema aqui. Não, varão, relaxa, ora que nem eu. Já viram esse tipo de gente? O irmão pode me explicar isso aqui? Isso aí é mistério, irmão, isso é mistério, isso é coisa profunda. São os encantados da fé, eles vivem à procura de milagre a todo momento, eles vivem na estratosfera espiritual, não comem mais como a gente, não respiram mais como nós, eles são seres quase que desencarnados, angelicais, meio que abobalhados. São uma mistura assim imbecilizante de uma espécie de anjo Gabriel com surto de idiotice. Eu gosto de gente que anda com o pé no chão, humano. Jesus era humano o suficiente para parar no meio da rua e conversar com quem cruzava o caminho dele. Humano o suficiente para estar no alto da cruz, olhar para baixo e chamar a mãe: mulher, olha o teu filho aí, filho, eis aí a tua mãe. Une uma família ao pé da cruz. Jesus era humano o suficiente para, depois de ressurreto, sentar e comer uma comida com os discípulos. Ou seja, ele era extraordinariamente comum. O Deus que anda com a gente é um Deus que é simples o suficiente para não deixar a gente nem encantado nem amarrado, mas equilibrado, caminhando com Deus da vida, Deus do equilíbrio. O que mais falta hoje é equilíbrio. Irmãos, escuta uma coisa aqui, ó. Eu coloquei aqui, ó. Olha que coisa esquisita, gente perplexa, gente complicada. Algumas das pessoas mais infelizes da terra são cristãos amarrados. Todos amarrados com cordas próprias, desiludidos com as experiências da vida. Eles estão vivos, mas estão amarrados. Tiveram a experiência do poder de Deus na vida, mas ainda estão sob a forte opressão das faixas da morte, das debilidades, das deficiências. Sabe aquele tipo de gente que não anda com as mesmas pernas de jeito nenhum? Ele vive todo dia à procura de alguma coisa, sempre, a todo momento. Eu não preciso descer daqui hoje e colocar a mão na sua cabeça, porque a mão de Deus nunca saiu de cima da sua vida. Por isso que você está aqui hoje, Ele não te perdeu de vista. Você vai precisar de alguém para tirar a pedra do dentro do sepulcro, porque morto não consegue fazer isso. Mas depois que você sair, irmão, você vai estar livre para assumir sua vida, para andar com seus pés. Sabe o que Deus está falando para mim e para você aqui hoje? Nós somos chamados a entender uma das verdades mais bonitas da Bíblia. Toda vez que a gente estiver diante de Jesus, ainda que a gente esteja no fundo de um túmulo, a gente consegue ouvir o chamado dele. Ninguém pode dizer que não ouve Jesus. A gente ouve, porque o chamado dele ecoa profundo na alma, porque ele nos fez e nos conhece. Por isso que você está aqui hoje, porque um dia você foi alvo do chamado de Jesus. Sabe o que é interessante? Tirar as faixas é você possibilitar novamente o abraço entre os irmãos. Sabe o que eu acho bonito desse texto? Esse é um texto de família. Você tem uma família vivendo um luto, uma perda terrível. Agora tenta imaginar que Jesus vai lá e fala: tirem as faixas. Aí tiram todas aquelas faixas, tiram o pano do rosto, e Lázaro pode de novo olhar para sua irmã. Eles podem se abraçar novamente. Jesus restaura uma família bem na beira do cemitério, na porta do túmulo. Restauração familiar, olha que coisa tremenda. É Jesus dizendo: agora os irmãos podem se abraçar novamente, agora pode voltar a comunhão da família. A morte tinha interrompido a comunhão, mas não foi para sempre, porque se Jesus está no processo, não existe esse para sempre na morte. Jesus vai fazer isso, e Ele vai fazer isso com o próprio túmulo dele. O túmulo dele também vai ter as faixas, também vai ter os panos, também vai ter a pedra, mas não vai ter mais o para sempre. Se você for hoje nos melhores túmulos do mundo, nos grandes cemitérios, por exemplo, tem um cemitério em Paris, que é um cemitério que é até visitado por estudantes de arte, por causa da grandeza do túmulo, de tanta gente famosa. Aí você chega lá, tem, por exemplo, você pode chegar no cemitério de Voltaire, está lá o grande filósofo Voltaire, jaz aqui. Você vai no cemitério de Elvis Presley, jaz aqui. Michael Jackson, jaz aqui. Todos os grandes homens e mulheres que pisaram a história estão marcados por essa frase: até aqui vieram. Aí você vai lá no túmulo de Jesus, olha que tremendo, está lá: ele não está mais aqui, mas ressuscitou. Nenhum limite pôde pegar com Jesus, está livre. Só Jesus viu as faixas. Hoje, escuta uma coisa, hoje muita gente nos vê amarrado, mas não se toca. São os encantados, vê a gente amarrado, mas não se toca. Tem pessoas que ficam toda empolgadas com a conversão dos outros, mas não se preocupa com o fato de que a fé cristã acontece em parceria. Uns levam Jesus até o túmulo, outros tiram as faixas da morte. São as Martas que levam Jesus até os mortos. Em outras palavras, eu quero que você guarde uma coisa aqui hoje. Se tem uma coisa que você não pode fazer sozinho, é ir para o céu.
Isso aqui é projeto de parceria. Você vai precisar desse irmão aí. E se você não vai muito com a cara desse irmão, é melhor reconciliar logo, porque o céu é ambiente de comunhão. Sabe por quê, irmão? Deixa eu dizer uma coisa aqui, ó. Sabe quando a gente vira para o visitante assim e fala, essa igreja ama você? Isso é quase verdade. A gente está lutando para ser verdade. Porque assim, amor, ele implica numa parceria muito mais séria. Isso, na verdade, não é como se a gente estivesse dizendo para você que a gente já te ama. A gente está dizendo para você fazer um convite se você deixa a gente te amar mais a fundo. Porque amor é reconhecer defeitos. Amor genuíno é você saber que o indivíduo que está na relação pode te ferir. Sabe o que é perdão? Eu costumo dizer que o perdão é mais a antecedência do que a incidência. É você saber que em qualquer relação humana alguém pode te ferir. Então você não espera que isso aconteça para você perdoar. Já perdoa antes. É crédito. Sabe o que é estranho? A fé cristã de muitas igrejas hoje já não tem parceria. Tem igrejas hoje que viraram um grande movimento religioso de multidões em rotatividade. Gente que vem todo dia, sai todo dia, ninguém se conhece, ninguém se fala. É por isso que eu sou apaixonado por aquele momento finalzinho nosso aqui na ceia. Onde você troca o cálice com o irmão. Pode ser até uma coisa bobinha, simples. Mas é tão profundo o desejo de olhar no seu rosto e saber que esse simples copo de suco de uva que tem aqui, ó, ele tem um poder extraordinário, não nele, mas no símbolo que ele mostra para mim, em saber que apesar de todas as diferenças que a gente tem, este sangue rolou a pedra que separava. A gente é livre. Eu não sei se você já foi, mas tem algumas igrejas que você chega e tem uma sensação assim de que você é indesejado. Sabe aquela igreja que você senta, o indivíduo olha para você e pensa assim, o cara chegou agora e já quer sentar no meu lugar. Já passou por isso? Tem igreja que a gente vai, por exemplo, eu passo muito por isso. O pessoal convida para pregar, aí vai buscar você no aeroporto e eles ficam imaginando, Alain Brizotti. Eu não sei o que passa na mente deles, mas nunca sou eu. Toda vez que eu desço, eles tomam um susto. Primeiro que eu não chego de terno e gravata, eu chego tranquilo, de boa. Aí a maioria deles até chega a dizer assim, olha pastor, eu imaginava. Aí eu falo, isso aí é meu avatar, vocês criaram ele, né? A gente ainda é feito dessas coisas, dessas expectativas, dessa criação. Aí vem a genuína fé cristã, desmonta tudo isso. Na fé cristã, Jesus é capaz de fazer uma viagem, parar na frente de um túmulo, depois de 4 dias, mandar arrancar a pedra, fazer um ridículo e trazer o morto de volta. Só na fé cristã você tem a possibilidade real de andar com gente que do contrário você nem andaria. E agora você anda, abraça e ainda vai para o céu. Quer ver uma coisa que é lindo? Isso aqui é tremendo. Até hoje, em alguns desses aeroportos que a gente vai por aí, o irmão nunca me viu na vida, também nunca vi ele. Hoje isso já até diminuiu por causa da internet. Mas antigamente, que quase não tinha acesso a isso, você nunca viu o irmão, mas não precisava. De longe, basta o irmão olhar, já sabe. Ô irmão, vim te buscar. O Espírito testifica. A gente sente que o indivíduo pertence à mesma fé. É por isso que a gente chama de irmão, porque somos filhos do mesmo Pai, debaixo da mesma palavra, caminhando para o mesmo céu. As mesmas pedras foram roladas e o mesmo Senhor nos chamou. A gente ouviu, aceitou o chamado e está aqui hoje, porque o nosso Rei vive em nós. Jesus chega e fala assim, ó, desatai-o e deixai-o ir. Essa é a parte mais difícil do processo, deixar ir. É sair do lugar da morte e encarar a vida. É ser o milagre. É tirar as faixas mortuárias e arrancar de si as memórias do túmulo. É tão tremendo isso, ser o milagre. Eu quero muito dizer isso a você aqui essa noite. Olha para mim aqui, ó. Nós estamos vivendo numa igreja hoje que dá toda a ênfase ao Deus que dá. Vem cá que Deus vai te dar. Essa noite não. Essa noite Deus não vai dar. Ele vai te ajudar a ser. Ele quer que você seja o milagre, que você seja a bênção, que você seja a transformação, que você seja o agente da mudança. Não é só encher essa colinha de promessa, é ser a promessa. Imagina, tire as faixas e deixem ir. Eu fico imaginando o caminho de Lázaro até chegar na sua casa de novo. Como ele deve ter valorizado cada passo, cada instante, cada minuto, cada lírio do campo por onde ele passou. Deve ter ido de mãos dadas com a Marta, sentindo de novo a vida, valorizando cada momento, cada instante. Dizem que até hoje o túmulo de Lázaro tem lá uma placa, Lázaro, morto 2 vezes. Então tem que valorizar cada instante, cada minuto, cada momento. Valoriza cada momento que você tem com seu filho. Valorize cada momento que você tem com a sua família.
Valorize cada momento que você tem com a sua igreja. Sabe por que Jesus chama a igreja de família? Porque Ele sabe que nem sempre os nossos pais são essa bênção toda. Então Ele arruma paz para a gente aqui dentro. Irmãos, famílias, são outros tios, outros irmãos, outras avós. Eu mesmo não tenho pai, preciso de alguns, né? A gente vai sempre se arrumando e a gente vai desenvolvendo uma fé que é da parceria, da alegria. É tão bom quando a gente sente isso, essa bênção, e começa a participar desses movimentos e se sente amado pelo outro. E nesse amor a gente vai crescendo e a vida vai valendo a pena. Como é bom saber disso. Para desfrutar das coisas novas, é preciso deixar as coisas velhas na sepultura, entre os mortos e as martas. Sabe qual é a grande lição que eu aprendo? Existe um Deus que se importa. Existe um Jesus que para chorar, irmãos. Para mim, a lição mais linda desse texto é que na porta dos nossos túmulos, Deus se importa. Aquilo que dói em você também dói em Deus. Aquilo que mexe com a gente, mexe com Deus, a ponto dele andar na direção da gente. Tire a pedra, arranque as faixas da morte, experimente a graça de ser e viver. Agora escuta o que eu vou te dizer. Mesmo que Deus não devolva o que você perdeu, andando com você, Ele te impede de perder muito mais. Às vezes Ele não vai trazer de volta o Lázaro, mas não vai deixar você perder a vida. Anda com Jesus aqui hoje e você vai entender. Aceite o convite de Jesus. Tire a pedra da sua vida. Fica de pé, por favor. Eu tenho para mim que muita gente não tem medo de tirar as pedras. Sabe por quê? Porque tem muita gente que não sabe o que fazer com um novo começo. É difícil mudar. Sabe aquela síndrome do bandido? Que ele fica tantos anos preso que quando ele é solto não sabe o que fazer com o mundo normal. Então a primeira coisa que ele faz é cometer um crime para voltar para o único mundo que ele se sente em casa. Tem gente que vive assim. São legalistas. Lembra daquelas pessoas que acham que a fé cristã é seguir um monte de regras? Não, não, não e não. A tal ponto que o mundo espera isso da gente, né? O mundo acha que a gente tem que ser assim. Todo dia assim. Tem gente a todo momento pensando isso. Você já foi acusado por pessoas que dizem, mas na igreja vocês têm fulano que faz isso, faz aquilo outro. Eles esperam da gente uma perfeição que não vem em lugar nenhum. E na igreja você vai encontrar as melhores pessoas do mundo, mas também vai achar as piores. Aqui tem gente que vai ser uma bênção e gente que vai ser uma tragédia. Não é à toa que lá em Mateus 16, Jesus conversando com Pedro, na frente de Pedro, ele fala, Pedro, tu és Pedro, sobre essa pedra edificaria a minha igreja. Tremendo. 3 versículos depois fala, para trás de mim, Satanás. Imagina, para o mesmo Pedro, na rua, no mesmo ambiente. É porque tem dia que a gente é Pedro pedra, pode vir aqui criar em cima de mim uma base, mas tem dia que eu sou a pedra do seu tropeço, até você cair com a boca no chão. Sabe qual é a lição do texto? Quando acertar, acerte para Jesus. Ele vai te elogiar e te aplaudir. Quando errar, erre para Ele. Ele vai te chamar na força. Mas Ele nunca vai desistir de você. Ele não desiste da gente. Eu não sei qual é a pedra que está na frente da sua vida hoje. Mas eu sei de uma coisa. Jesus mandou tirar. Tire a pedra. Tire a pedra que impede você de receber a glória de Deus. Tire a pedra que impede. Às vezes a pedra é falta de oração. Porque é na oração, na conversa entre Marta e Jesus, que o morto vai encontrar vida. Entre as Martas e os mortos tem muita gente ainda fazendo isso. Colocando pedras e impedindo o acesso da glória. Eu quero que você hoje, em nome de Jesus, chame Jesus com você. Senhor, vamos ali comigo no túmulo do meu irmão. Vamos ali comigo no túmulo que está impedindo a minha família de ter vida. Eu hoje não vou nem chamar ninguém para frente. Eu quero que todo mundo aqui hoje faça esse símbolo. Coloca a mão no seu coração se você puder. Eu quero que você faça uma oração hoje dizendo, Senhor, me ajuda. Porque sempre tem uma pedra no caminho da minha bênção, do meu milagre, da minha vida. Vai ter dia que eu quero, Senhor, fazer diferença, mas não consigo. Tem dia que eu quero ser uma bênção, mas não dá. Tem dia que eu quero possibilitar que através da minha vida o Senhor arranque os meus irmãos da morte, mas eu não consigo, e não consegue. Sozinho você não consegue, mas através do Espírito de Deus você pode. Nele podemos todas as coisas, posso todas as coisas, naquele que me fortalece. É Paulo quem dá um brado que eu acho tremendo, quando isso que é mortal se revestir de imortalidade, quando isso que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, então se cumprirá a palavra que foi escrita, tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão?
Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sinta no seu coração hoje o chamado de Jesus. Vem para fora, vem para a vida, vem viver, vem experimentar a leveza de um novo dia, de um novo tempo. Vem experimentar o renascer de uma espiritualidade plena, livre, leve, solta. Vem para fora, morto ou Marta, seja quem for. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Nós celebramos o teu nome porque tu és o Deus da vida e dos vivos. Tu és o Deus que está acima de tudo e de todos. Nós estamos, Pai, simbolizando aqui no peito como nosso coração, Pai, tirando pedras, arrancando as pedras, permitindo que a comunicação possa fluir novamente. Quando a pedra é rolada, podemos ouvir tua voz clamar, chamar para o convite da vida, Senhor. Não deixa ninguém sair daqui morto, Pai. Não deixa ninguém sair daqui sem experimentar a tua glória. Mortos ou Martas, que o teu Espírito atinja todos aqui essa noite. Enche-nos com a vida, Senhor, o perfume da vida, o cheiro da vida, o novo tempo de viver, Senhor, uma espiritualidade que atinja os dias, que faça a família ser alvo da tua graça, Pai. É tudo que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Obrigado, pastor. Com você, Ele cumpre